Bom, fala aí pessoal. É, eu tô querendo. Tô aqui porque eu tava querendo fazer uma coisa diferente, né? Que eu já fiz acho que umas 2 ou 3 vezes vídeos de speed paint, simplesmente colocando a música e deixando rolar todo o processo em alta velocidade. Mas eu queria falar que, tipo, dessa vez, pelo menos uma vez, só pra ver se eu gosto de fazer isso, se eu vou gostar, pra ver se vocês vão gostar, de para quem tá vendo vai gostar desse tipo de conteúdo. Eu vou falar uma coisa pra vocês que essa arte da Midna com Wolf Link demorou muito tempo mesmo pra ser feita. Eu não sou, pra quem me conhece, sabe que eu não sou o tipo de pessoa que simplesmente faz, termina e pronto. Quando eu comecei a fazer essa arte, ela teve vários problemas. Tanto que a primeira line art dela, que era simplesmente só uns esboços, uns rabiscos horrorosos, eu já tinha finalizado há muito tempo atrás. Só que é como eu tinha falado para um amigo meu, quando a arte não presta no line art, isso significa que tão pouco vai prestar na pintura. Então aquilo serviu para tirar o meu foco total sobre essa arte. Então eu fui estudar, eu fui fazer outras artes, eu fui trabalhar em outras coisas, o tempo foi passando. Chegou um momento na minha vida que eu tive essa percepção. Eu pensei, cara, eu acho que tal pose ficaria interessante. Só que eu ainda não tinha confiança para trabalhar nesse tipo de pose, que era especialmente na pose da Midna, que foi a parte mais difícil de ter trabalhado nisso, a mais difícil, porque ela tem princípios do escorço, coisa que eu ainda estava estudando, né? Só que aí eu fui fazer e simplesmente, cara, saiu de primeira, velho. Não é que saiu de primeira, eu consegui. Isso significa que eu tenho ainda esse tipo de percepção, né? Eu consegui fazer funcionar. De início, eu admito pra vocês, de início eu só queria desenhar a Midna, porque a Midna é um personagem assim que eu achei super interessante pra esse jogo. Esse foi não foi o primeiro jogo do Zelda que eu já joguei na vida, mas foi o que mais me cativou, assim, depois do Majora's Mask, né? Só que esse foi o que eu mais fui profundo, sabe? Eu fui mais longe. E simplesmente, pelo fato de não ter aquela fadinha irritante que eu sempre detestava, cara, inclusive todos os fãs, eu acredito, concordem comigo, simplesmente eles trocaram pra uma personagem que tem carisma, né? Uma personagem baixinha, emburrada, que quando não tá emburrada ela é toda, sei lá, brincalhona, né? Então você pensa, cara, tem personalidade, é uma coisa interessante, inclusive no design, né? As tatuagens brilhantes, tipo a máscara, o elmo de prata estilhaçado. Então você pensa, cara, que interessante seria fazer esse tipo de personagem, sabe? É um personagem divertido de fazer, anatomicamente, de cor também, sabe? Cromaticamente divertido de fazer. Então a minha ideia inicial era de estar fazendo a Midna. Só que eu pensei, cara, não tem lógica você estar fazendo um jogo cujo o protagonista, ele é um herói de lendas, de eras, cara. Tipo, eras, multiversos. Ele sempre foi um herói. Então por que você vai desenhar um personagem secundário e não um herói? Então eu pensei, cara, eu tenho que sair dessa minha área, dessa minha zona de conforto, porque é muito confortável desenhar simplesmente um personagem. Então eu pensei, cara, vamos aumentar, vamos duplicar, né? Vamos duplicar a meta. Então eu cheguei e pensei, cara, agora serão 2 personagens. Fiz o Link, originalmente ia ser o Link normal, mas eu pensei, cara, não tem a personalidade do Twilight Princess que o jogo quer passar, que é toda aquela ideia de você ser amaldiçoado, de você virar um animal, né? Que tipo esse balanço de homem animal, homem fera,
que você tem que estar fazendo durante o jogo, que você tem habilidades diferentes, né, distintas de um pro outro. E isso é uma marca do Twilight Princess, de você estar se tornando um lobo. Coisa que quem me conhece sabe como que esse animal ele tem uma ligação assim até espiritual comigo. É o lobo. Então eu pensei, isso vai servir tanto para eu praticar a desenhar animais, quanto para desenhar uma coisa que eu já queria desenhar de um jogo que eu já estava começando a ter o interesse já faz uns anos, só que eu não tinha habilidade suficiente para querer tentar fazer isso. Então eu finalmente fui e fiz, desenhei o Link. De início era para eu colocar eles dormindo, os dois. Só que aí eu pensei muito bem, e isso não é da natureza de Imp, né, que dessa natureza, dessa criatura que a Midian se tornou, porque para quem sabe, spoiler alert, a Midian ela não é essa criaturinha, né, parece até uma mescla de elfo, né, um elfo negro com um goblin. Eu não lembro exatamente a tradução do Imp, o que significa, mas fica como Goblin, né? Que é uma criaturinha assim que ela é mais selvagem, ela é mais brincalhona, né? Ela é uma peste, melhor dizendo, né? Que é uma personagem que não consegue ficar quieta, não consegue parar no canto. Então, o que eu posso pensar, cara, de uma personagem que ela é tão energética quanto a Midna? Eu colocaria o Link na sua forma lupina, porque aparentemente ele tá sempre com raiva ou cansado. Tipo, essa foi a impressão que me passou, tá? Não necessariamente é uma verdade absoluta, indiscutível, mas sempre que eu via nas cutscenes, ou ele tava rosnando pra alguém, ou ele tava com raiva, rabugento, ou então ele tava simplesmente cansado, ele tava esgotado, ele tava fatigado por conta da luta, por conta da tristeza que é se tornar algo que não é pra você ser aquilo, né? Infelizmente você vira aquilo, você tem que arcar com o que foi feito e simplesmente ir vivendo, como se fosse uma coisa, né, até trágica também. Então eu coloquei simplesmente, eu resolvi representar o cansaço do Lobo Link após uma árdua batalha. Ele vai querer dormir, e eu misturei com simplesmente essa personagem cheia de energia, vivaz, né, que é a Midna. Você percebe que ela é tão travessa que ela tá até pisoteando o Link, como se ela estivesse tentando acordar ele, esticando mesmo, né, como se ela estivesse quebrando a quarta parede, tentando agarrar a câmera, brincando ainda mesmo, tipo, ainda perturbando o silêncio, né, perturbando o descanso desse personagem, o herói atemporal. Então, o maior desafio dessa pintura em si, pra mim, assim falando, foi o background, porque todo o resto eu já sabia pintar. Para desenhar o Link Lobo e para desenhar a Midna também, as coisas que foram mais difíceis, e sempre vai ser design, para fazer as tatuagens deles, tipo a parte branca do Link, a parte verde, né, da Midna, verde bem esbranquiçada da Midna, também foi muito complicado de fazer. Eu tive que pesquisar várias imagens, eu tive que ver no modelo 3D para ver como que ficava a angulação. Cara, isso dá muito trabalho, mano, dá muito trabalho mesmo, é chato, é muito chato de fazer. Mas o resultado vale a pena, porque a pessoa ela vai olhar, ela vai saber quem é aquele personagem, ela vai ver quão verossímil é aquilo, sabe, que você conseguiu fazer, que é muito diferente do que quando você cria um personagem. Eu também acredito que se você tá copiando de um personagem já existente, ao mesmo tempo que você tá treinando o seu próprio estilo, você também consegue pegar a sua perspectiva, projetar naquilo que já existe e simplesmente trabalhar em cima disso. Você meio que estuda o próprio design para você ver como que funcionava a mente dos japoneses que criaram, dos desenvolvedores originais que criaram esses personagens.
Você percebe quão difícil é os padrões do design das tatuagens, como o que é randômico, o que não é. Você percebe a cor que eles utilizaram, então isso meio que vai te ensinando ao mesmo tempo. E você passa a respeitar, incluindo você passa a respeitar o artista conceitual que criou isso para início de conversa, né? E para mim, também a outra parte que foi difícil, que eu até cortei um pouco, né, nesse assunto, foi o background, porque tipo, cara, eu já tava muito fatigado de estar tendo que trabalhar em cima do background. Eu já tinha feito muito do background. Então chegou um ponto que eu pensei, cara, ou eu pinto de novo, ou eu perco mais uma semana e pouco pintando isso daqui, tipo, porque eu sou muito minimalista, eu gosto de desenhar, gosto de pintar tudo nos mínimos detalhes, porque eu tenho a paixão por dar um zoom naquilo e ainda conseguir ver alguns detalhes sobre aquela coisa, sabe? Eu sinto que eu preciso fazer isso. Embora meus professores já me disseram no passado que isso não é inteiramente necessário. Inclusive, chegou um ponto que eu fiquei estagnado nessa pintura, que eu já não sentia mais prazer de estar trabalhando nela. E como vocês bem sabem, é aquela velha história. É muito melhor uma arte que existe e que seja ruim do que uma arte boa que não existe. Então eu comecei a pensar, cara, eu preciso finalizar. E eu lembrei de que um dos meus professores de arte digital uma vez me disse que simplesmente era o seguinte: o foco simplesmente é aquilo, então foque naquilo. Você não precisa gastar tanto do seu tempo, da sua habilidade, da sua paciência, do seu esmero em 100% da cena. Porque tem gente que gosta de fazer tudo 100% focado, com 100% do foco. E pela primeira vez eu pensei, vou fazer isso. Uma coisa que eu tinha medo de fazer, que eu tinha medo de testar, porque eu pensei, será que vai prestar? Será que não vai parecer meio preguiçoso da minha parte? Eu soltei finalmente o desfoque no background. E sabe que não ficou ruim? Então vocês pensam, tipo, não tá tão detalhada na iluminação e tudo mais. Isso também foi uma coisa que eu até entrei um pouco em choque com relação a isso, porque eu tava colocando sombras recortadas, coisa que eu tava estudando luz e sombra, e algumas semanas atrás eu não sabia disso. Eu tava recortando as sombras e tava começando a fazer. Só que os personagens, eles estavam descansando debaixo de uma árvore. Então a copa da árvore estava fazendo uma sombra 100% densa. Então a única sombra que teria ali seria a sombra de oclusão, que é aquele bem preto, aquele preto bem escuro, que é quando uma coisa está quase encostando na outra, e onde tem, tipo, a luz está quase 100% isolada, se não 100% também, sabe? Então eu fui e fiz. Algumas pessoas leigas podem até pensar, tem algo faltando, mas quem realmente entender de luz e sombra vai perceber. A luz, ela tá mais brilhante porque a câmera tá vindo de um lugar assombroso, entendeu? E vice-versa, você pode perceber que quando você tá dentro de uma casa, o lado de fora tá muito branco. Se você pegar, por exemplo, meio-dia, sei lá, 1 da tarde, tá muito branco, mas quando você sai, não é tanto. Não tá tanto, porque o nosso olho se ajusta, sabe? Então isso também foi um pouco de desafio pra mim. Essa foi a parte assim que uma das partes que eu mais me orgulhei de tá fazendo essa arte. Eu espero que vocês também tenham gostado do processo dessa arte, assim, tanto quanto eu. Enfim, a gente se vê semana que vem. Falou!